bairro passou a se chamar Jardim Irmã Maria Dolores. A cidade e suas histórias. ZYU 752, Nova FM 87.9. Jornalismo Nova FM. Em 5 segundos, Manhã de Notícias. A partir de agora, Manhã de Notícias. Os fatos mais importantes do dia. Apresentação, Bruno Gutierrez. Bom dia a todos os ouvintes. Hoje, terça-feira, dia 7 de agosto, Dia Nacional do Documentário Brasileiro. Às 8h03 estamos no ar com mais uma edição do Jornal Manhã de Notícias pela Nova FM, edição desta terça-feira que recebe o comentarista da Nova FM, secretário adjunto de Cultura da Prefeitura de São Vicente, Paulo Eduardo Costa. Paulo, bom dia, bem-vindo ao Manhã de Notícias. Bom dia aos nossos queridos ouvintes nessa manhã fria e chuvosa aqui em São Vicente, um tempo terrível, a gente está aqui tentando ver se agasalha, e sair da cama é uma atividade bem complicada logo pela manhã, né? A exceção do Pedro Emílio, que costuma pela manhã sair às 5 da manhã para correr debaixo de chuva ou de sol, às vezes sem camisa, eu realmente não tenho esse fôlego todo não, e de manhã o que eu quero mesmo é um cafezinho bem quentinho, ou um chazinho quentinho, com um pãozinho quentinho, com uma margarina ou uma manteiguinha derretida. Gente, não tem coisa melhor, não é verdade? Bom dia a todos vocês, vamos aí com o nosso Manhã de Notícias, com o Bruno e com o Neno hoje, na Operações Técnicas aqui, o querido amigo Neno Alvarez. Muito bem, o Paulo sempre deixando a gente com um pouco mais de fome, né, pela manhã. Às vezes é os caldos do Instituto Histórico Geográfico, agora um pão com manteiga logo pela manhã. Mas pãozinho na chapa, derretidinho, com uma manteiga. Nosso ouvinte, diga a verdade, a senhora que está em casa, não é uma delícia um pãozinho na chapa, com uma manteiguinha derretida em cima? Meu Deus do céu, gente, barato, não custa caro, acessível a todo mundo e faz um bem pro estômago danado, gente. Nossa Senhora. Muito bem. Sobre o clima, Paulo, hoje eu estava vendo pela manhã no Globo News em Ponto, o jornal da Globo News às 6 horas da manhã, que veio uma nova massa de ar frio. Essa já está saindo, mas já vem outra em sequência, então as chuvas devem seguir aí, principalmente na região sudeste, região sul, e até pegar um pouco do norte, do sul da região norte. Então, os munícipes de São Vicente, de região aqui, vão ter que continuar com guarda-chuva aí na sua mochila, na sua bolsa, porque a chuva vai seguir aqui. Bruno, o problema todo é que vai atacar é a sua rinite, Bruno, porque você vai ficar espirrando uma barbaridade aí, porque com esse frio terrível, o que eu recomendo é o seguinte, duas coisas. Primeiro, tira tudo quanto é agasalho do armário, põe pra tomar um arzinho, né, pra ficar protegido. Eu já saí de colete, quem tá nos vendo aí pelo Facebook, vê que eu tô aqui com um colete de lã preparado já para esse friozinho que vem, até porque eu saí de uma gripe recentemente, ela acabou, espero que ela tenha acabado, que me deixou de cama mesmo, cheguei a ter febre, inclusive uma coisa bem séria, e as pessoas, achei que velho não tinha febre, mas eu descobri que velho também tem febre, sim. Aliás, eu achei que velho não caía, velho cai, gente, cai, a gente tropeça e de vez em quando dá uma despencada também, então, essas coisas acontecem, né, mas eu espero que as pessoas se protejam aí, que tirem os seus cobertores, porque parece que o frio chegou para ficar mesmo. Agora, quando é só frio, eu acho uma delícia. A parte ruim é quando o frio com chuva, porque aí a coisa fica mais difícil, né? Já andar com guarda-chuva é complicado. Capa de chuva mais complicado ainda. E no frio, aí você parece que tá parecendo um urso polar com tanta roupa, né? Eu me protejo, realmente me protejo, não quero riscos não. E recomendando à população que ainda não se vacinou contra a gripe, por favor, a hora é agora. Se você não estiver gripado e nem tiver nenhuma doença, se não estiver bem de saúde, vá tomar sua vacina aí no posto de vacinação mais próximo da sua casa, em qualquer uma das cidades que nos ouvem. Então, São Vicente, Praia Grande, Cubatão, Guarujá, os que nos ouvirem aqui, Santos, inclusive, então, aproveite a oportunidade para que a gente possa se vacinar e se imunizar. Não só contra a gripe, contra a febre amarela e a vacinação às crianças também. As crianças estão nesse processo, né, Bruno? Isso, já aproveitando para falar, vacinação contra sarampo e pólio, houve o dia D no último sábado, a campanha foi antecipada, já está rolando. Você que precisa aí imunizar o seu filho, por favor, leve ele à unidade de saúde básica mais próxima aí de sua casa. Já foram atingidos 20% do público-alvo aqui na região, só que ainda assim a cobertura vacinal, somando todas as vacinas, a região ainda segue abaixo aí em torno de quase 70%, não chega nem aos 85% do que foi ano passado, por exemplo.
Na edição de hoje também teremos o José Carlos Blanco, ele que é empresário da Blanco Pneus, mas ainda está a caminho, teve alguns contratempos aí, mas já está chegando aqui na rádio, que temos aqui também o trabalho técnico de Neno Alvarez, comandando a nave da 9FM, no 87.9 para toda a região, em qualquer lugar deste mundo, no nosso site 9fmsv.com.br. Você também pode ouvir a Nova diretamente em seu celular, é só baixar o aplicativo da Nova FM para as plataformas Android e iOS em seu smartphone. Além disso, você pode nos seguir e assistir a nossa live do Manhã de Notícias pelo Facebook. O endereço é facebook.com/NovaFMSV. Quem nos vê neste instante vê aqui Neno Alvarez à minha direita, eu aqui de costas, e na sequência Paulo Eduardo Costa fazendo um charme para quem nos assiste hoje. Você também pode participar conosco do Manhã de Notícias via WhatsApp, mandando seu bom dia, o seu recado, a sua pergunta pelo 13991214342, repetindo 13991214342. Agora 8h09. Nova FM, serviço. E a Dersa, responsável pela travessia de balsas aqui da região, informa que a travessia entre Santos e Guarujá opera com 6 embarcações, o clima é encoberto. O tempo previsto de embarque do lado de Santos é de 15 minutos, já do lado de Guarujá, esse tempo de espera dobra para 30 minutos. E na travessia de balsas entre Bertioga e Guarujá, apenas uma embarcação funcionando, o clima também coberto, o tempo previsto de embarque de ambos os lados é de 30 minutos. Por fim, a travessia de barcas entre Santos e Vicente Carvalho operando com 3 embarcações, clima encoberto, tempo previsto para embarque tanto para o lado de Santos quanto para o lado de Vicente Carvalho é de 12 minutos. Agora, 8h10. Estradas. E a Ecovias, concessionária responsável pelo sistema Anchieta Imigrantes, que liga a Baixada Santista ao Planalto da capital paulista, informa que na rodovia dos Imigrantes, a lentidão sentido litoral do quilômetro 32 até o quilômetro 49 devido à operação comboio. Já do quilômetro 18 ao quilômetro 14, sentido São Paulo, lentidão devido ao excesso de veículos. Na rodovia Anchieta temos também operação comboio sentido litoral do quilômetro 31 ao quilômetro 44. Já em 2 trechos, sentido São Paulo, do quilômetro 23 ao quilômetro 17, do quilômetro 13 ao quilômetro 10, temos lentidão devido ao excesso de veículos. Lembrando também que na interligação do Planalto, na rodovia dos Imigrantes, do quilômetro 1 ao quilômetro 8, sentido litoral, ou na Anchieta, do quilômetro 8 ao quilômetro 1, sentido São Paulo, a pista está interditada devido à neblina. Agora, 8h10. E como havíamos citado no início do jornal, ele teve algum contratempo, mas conseguiu chegar aqui. José Carlos Blanco, ele que é da Blanco Auto Center. José Carlos, bom dia, bem-vindo ao Manhã de Notícias. Bom dia Bruno, bom dia Paulo, bom dia ao Neno, bom dia a todos os ouvintes. Vocês desculpem o meu atraso, o trânsito. Santos e São Vicente estão ficando uma mini São Paulo já, né? Tapetão parado. Mas estamos aqui para conversar aí com os ouvintes e debater os assuntos aí políticos, econômicos e diversos. A gente, qualquer um que está no trânsito aqui da Baixada Santista está aí podendo sofrer deste mal que é o trânsito daqui da região. Aliás, eu escutei um zum lá na Engenho, Zé Carlos, de que a gente provavelmente, a continuar pelo ritmo que estamos, vamos estabelecer rodízios também aqui na ilha de São Vicente. Há uma possibilidade de estabelecer, como em São Paulo, né? Aquele rodízio de uma área determinada para justamente evitar esses colapsos de trânsito. Não sei se isso pegaria por aqui, até porque teríamos que ter essa conveniência entre as duas cidades, Santos e São Vicente, mas a continuar por esse ritmo, porque chove, tudo fica dificultado. Por conta dos alagamentos, evidentemente, por conta do trânsito fica mais pesado, porque aí ninguém mais sai de VLT ou nem de ônibus, sai de carro, né? A pessoa quer conforto, e aí acaba acontecendo esses pequenos colapsos que a gente sabe que estão acontecendo por aí. Eu rezo para que não tenha o rodízio, eu confesso a vocês que eu detesto o rodízio. Acho uma situação lá em São Paulo, já tomei tanta multa porque eu sempre esqueço o dia certo, eu me confundo, aquela história de 01, 9, 10 ou 7, 8, e aí eu já tomei um monte de multa, gente, fico muito bravo com isso, porque eu digo, meu Deus, eu não tenho obrigação, morando em São Vicente, de saber o que pode e o que não pode entrar na capital paulista, mas eles dizem que divulgam para todo mundo, então tá bem, vamos tentar aceitar e evitar. Agora eu tomo cuidado de ver se a placa bate, ligo para alguém que entenda um pouco disso, porque eu não entendo muito, a pessoa me diz, hoje não pode o número tal, aí eu digo, então eu não posso ir para São Paulo com esse carro. É a única solução, né? É até que fácil, assim, segunda-feira 1 e 2, terça-feira 3 e 4, assim vai.
Quarta-feira é o 5 e 6. Pra quem tem uma memória boa como a sua, Bruno. A minha memória, aliás, eu não digo nem memória, eu tenho uma vaga lembrança, entendeu? Então aí complica. A proibição na capital ali, acessos, causar o centro expandido da capital, né? Oh, meu Deus, com certeza, com certeza. Agora, fala também um pouco com o José Carlos Blanco, que ele teve um mês de junho aí diferente, foi até a Rússia acompanhar o Mundial. Como foi essa experiência, José Carlos? Então, foi fantástica. Realmente, a Rússia me surpreendeu. Eu esperava um país, não sei, talvez mais cinza, né? Pelos anos de comunismo, mas você chega em Moscou, uma cidade que não deve nada a Paris, a Nova York, moderna, com todas as coisas que existem nessas cidades. Então, quer dizer, foi uma surpresa. Um povo acolhedor, tudo muito organizado, muito seguro, muito limpo, sem uma pichação, olha... Estão de parabéns, viu? E os preços, Zé Carlos? É muito caro lá, não? Como é que são as coisas? Não, o preço é equivalente ao Brasil. Ah, é? Paralelo? É, então seria até considerado barato na Europa, porque você vai, por exemplo, para Paris, para Londres e Paris é uma fortuna. É uma fortuna, né? tudo é o dobro, o triplo. Então, quer dizer, é uma cidade com os preços de São Paulo, de Santos também, que Santos não é uma cidade barata, né? Mas fora dos estádios, né? Porque dentro dos estádios parecia ali que um copo de cerveja estava R$21. Não, ele tava o preço que era uma faixa de R$14, meio litro de cerveja. Acho que na Copa do Mundo aqui também foi isso. Não, tava dentro do... É lógico, você ganhava também um copo muito bonito, junto com a cerveja, né? Um copo que você traz de recordação. Tava dentro, eu achei bem dentro do normal. E quais jogos você pôde acompanhar lá, não? Então, eu vi o Brasil, os 3 jogos do Brasil da primeira fase, e também Rússia e Egito, e vi França e Dinamarca. 5 jogos ao vivo, né? Bons jogos, né? Bons jogos, estádios modernos, nota 1000, olha, a Rússia tá no primeiro mundo, viu? E qual foi a impressão que a seleção brasileira acabou deixando em você? No começo estava boa, né? Depois, acho que não passava pela França, não. Se passasse pela Bélgica, acho que parava na França, né? Foi uma tristeza o que aconteceu realmente, o Brasil parando nas quartas de final, mas vamos ver agora, em 2022, com o Tite mantido no cargo, essa geração de jovens que está surgindo aí no futebol brasileiro. A gente viu o Vinícius Júnior, que hoje já está no Real Madrid, o menino Rodrigo do Santos e outros tantos jogadores, além dos que devem continuar, como o próprio Neymar, Felipe Coutinho, o goleiro Alisson, o goleiro Ederson. A gente tem aí uma geração que pode ainda fazer bonito, né, daqui a 4 anos, Zé Carlos. Se eles mantiverem o Tite, que eu acho que tem que ser um trabalho de longo prazo, né? Que o Brasil tem essa cultura de demitir o técnico, perdeu, demite, e você vê países da Europa, o próprio Alemanha ganhou a Copa, perdeu logo, saiu na primeira fase, né, que foi uma vergonha, mas o técnico está mantido, ele já mostrou que ele é capaz. Então, aqui não, aqui a cultura é demitir e não tem um trabalho de longo prazo. E você acha que o Neymar aprendeu a cair melhor nessa Copa? Você acha que ele ficou especialista em tomar tombo? Ou ele aprendeu com a Marquezine alguma técnica nova, né? Porque teve uma que ele deu 2 piruetas assim que ficou cinematográfica, aquela, né? Eu acho que agora ele vai cair menos. Essa polêmica toda, ele vai cair menos. É o que esperamos. 8h16. Já temos participações na edição de hoje. O Mauro Luiz Preto mandando um joinha aqui na nossa live do Facebook, mandando um abraço tanto ao Paulo Costa quanto ao Blanco. Olha, Mauro é um cara fantástico, é um amigo fenomenal, é uma pessoa tão comprometida com São Vicente. Eu admiro demais o trabalho que o Mauro desenvolve. É um trabalho político de acolhimento, né? Ele cria entendimento entre as pessoas e está sempre disposto a ajudar. Eu gosto de gente assim, que arregaça as mangas e que não vê desafios pela frente. Cada maior desafio, mais força ele põe nas coisas que ele consegue resolver, e tem ajudado muito São Vicente a sair desse problema que teve dessa última gestão. Agora a nossa nova gestão, e ele faz parte da administração, tem feito com muito brilho, com muito carinho. É um cara realmente ponta firme, que eu dou nota 10, com certeza. Muito bem. Faço das palavras do Paulo as minhas. Olha, né? aí, tá vendo? Um abraço, Mauro. O Mauro tá cheio de moral aqui com a gente, né? Um orador desse também, né? Realmente. 8h17, vamos às notícias aqui. A Polícia Federal apresentou o laudo com as conclusões do inquérito que investigava a queda do avião que matou o ex-governador do Pernambuco e presidenciável Eduardo Campos, do PSB, no dia 13 de agosto de 2014, em Santos, né? O avião que caiu ali atrás da Academia Mahatma, né? No bairro do Boqueirão. Um acidente que surpreendeu a todos, chocou aqui não só Santos, como o Brasil inteiro, né? Documento divulgado nas dependências da Polícia Federal do aeroporto dos Guararapes
apenas aos familiares das vítimas do acidente aéreo. Hoje deve ser agendada uma apresentação no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, para então mostrar para todos o que ocorreu. Segundo o Antônio Campos, irmão de Eduardo Campos, o laudo da PF aponta que houve falha mecânica no avião, Paulo. Assustador isso, né? Triste ver a vida ceifada de tantas pessoas do bem, né? Eu me recordo naquela oportunidade que o então vice-governador, hoje governador Márcio França, aguardava ele no aeroporto lá na base aérea do Guarujá, onde ele ia aterrissar. Me parece que eles inclusive tentaram aterrissar e eu acho que aí surgiu o problema, porque curiosamente tentaram aterrissar, não conseguiram, levantaram outra vez, foi quando houve aquele movimento elíptico, né? Que acabou caindo e até nesse aspecto, acho que Deus protegeu a população, poderia ter batido num prédio, produzido uma tragédia muito maior. Ele caiu exatamente num espaço, o único espaço livre, um buraquinho que tinha lá na Alexandre Herculano, né? Ele acabou caindo ali, foi uma coisa impressionante e a gente aí ceifou a vida de gente muito querida, muito amada, lamentável, ficamos todos tristes daquela oportunidade e mais triste agora saber que foi falha mecânica, né? Uma situação bastante constrangedora. José Carlos, esse laudo da Polícia Federal, ele contrapõe o laudo do CENIPA, né, do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que apontava uma série de falhas humanas. O irmão de Eduardo Campos sempre citou a possibilidade de ter acontecido uma espécie de sabotagem no avião. Com o laudo da PF apontando falha mecânica, então o irmão do Eduardo Campos está pedindo que se exclua do inquérito o laudo apontado pelo CENIPA, que apontava as falhas humanas no processo. Em primeiro lugar, aquilo foi um milagre não ter morrido ninguém no solo, né? Porque caiu no meio de uma cidade, bem num terreno que não tinha nada. Isso foi um milagre. Mas é muito controverso, né? Quando eu escuto... Bom, não sei se a Caixa Preta sobreviveu àquela queda, porque eu acho que a pancada foi tão grande. Como é que eles conseguem dizer que foi falha mecânica? É difícil você entender. Sobrou um monte de ferro retorcido, né? E você sabe que eu pensei? Tudo, né? Pensei a mesma coisa agora há pouco, né? Depois que não sobrou nem parafuso, né, gente? Mas que eles chegam nessa conclusão? Também falava-se muito em falha do piloto, né? Perdeu Bom, não sei, né? Noção espacial, né? Isso, é difícil, né? Talvez pelo movimento, eu fiquei pensando, talvez pelo movimento do avião, porque ontem a TV mostrou novamente a queda, né, de algumas formas, e ele cai de maneira bastante elíptica, né? Uma coisa assim bem diferenciada. Você percebe que não foi uma queda natural, né? Parece que foi uma coisa que o comando não funcionava, né? E como não era um piloto, só sempre tem um piloto e um copiloto, seria até irreal imaginar que os dois tivessem, sei lá, sofrido alguma coisa. Realmente, a tendência natural que tenha sido, mas é triste saber que uma falha mecânica tenha ceifado a vida das pessoas, né? A gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado com todo esse material. Naturalmente, parte de aeronáutica, né? Caiu, morreu, não tem outro jeito, né? Então, e dali ontem, sobre o irmão do Eduardo Campos, ele sempre bate na tecla de sabotagem, né? Isso. Então... Seria mais um ingrediente, uma difícil, teoria da agora, conspiração. Mas eu tiro o chapéu para esses engenheiros aeronáuticos, esses investigadores que conseguem definir que foi uma falha mecânica num resto de nada ali que sobrou. Canais como o Discovery, National Geographic, eles costumam mostrar esses programas de acidentes aéreos e que nos Estados Unidos, pelo menos, eles conseguem até reconstruir a aeronave com os restos que eles recuperam ali do acidente. Eles conseguem reconstruir a nave para tentar encontrar onde foi o ponto que ocorreu ali a falha que possa ter originado o acidente. É um trabalho de formiguinha, mas... aqui no Brasil também, eles pegam Durepoxi, Super Bonder, vão colando peça a peça, né? Eu acho, será? Montagem de um Kinder Ovo, né? Um manual, jeito, olha. 8h22 minutos. E ele de novo está aí nas notícias. Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Ele mandou arquivar o inquérito contra o deputado federal Beto Mansur, do MDB de São Paulo. Beto Mansur, muito conhecido aqui da região, né, por ter sido prefeito de Santos. Aberto a partir da delação do Odebrecht, segundo apurou até o Estadão, né? A decisão foi tomada assim que houvesse pedido da Procuradoria-Geral da República. O processo tramita sob sigilo no STF. O inquérito foi aberto após delatores da Odebrecht atribuírem ao parlamentar o recebimento de um total de R$550 mil para sua campanha eleitoral. Deste valor, R$250 mil teriam sido repassados por intermédio de doação oficial realizada pela empresa Agroenergia Santa Luzia, de acordo com o Ministério Público. Esse foi o 6º inquérito aberto através da delação da empreiteira, que é arquivado desde junho sem que haja
o pedido da Procuradoria-Geral. Aí, agora o Beto Mansur sendo beneficiado pelo ministro Gilmar Mendes. Gilmar Mendes é um cara fantástico, não, gente? Inclusive eu recebi um meme pelo WhatsApp esses dias, Carlos, recebi um meme pelo WhatsApp dizendo que se você tiver com o intestino preso ou prisão de ventre, você grita 3 vezes Gilmar Mendes, que ele solta. É um negócio impressionante. Então, a gente, piadas à parte, eu acho que o ministro Gilmar deve ter uma maneira diferente de encarar o que é judiciário, o que é justiça, o que é justo, né? Então, mas a decisão com relação ao deputado deve ter embasado em fatos jurídicos que justifiquem, a gente só pode... A decisão judicial não se discute, né? Se cumpre, infelizmente. Então a gente tem só que dizer amém, mas que é estranho sob todos os aspectos, não tenha dúvida, claro que é. Sem julgar, né, José Carlos, o deputado Beto Mansur, mas o que estranha, a decisão do Gilmar Mendes é de se arquivar inquéritos sem que haja um pedido da Procuradoria-Geral, sem que haja uma investigação em torno disso. Esse caso realmente do Beto é uma doação, né, da empreiteira Odebrecht, né, que ele foi ilegal e disseram que foi, acho que caixa, não sei qual é exatamente o teor, né, do caso, mas eu acho que ele não sei se ele acerta sempre, né, esse Gilmar Mendes, né, que você fala, eu acho que ele tem essa fama de soltar todo mundo. Às vezes ele deve soltar legalmente alguma coisa justa, às vezes acho que ele erra, né? Eu não sei, não tenho... Não tem como... Não tenho juízo formado. Avaliar, né? Não tenho juízo formado sobre ele. Ainda falando sobre o Gilmar Mendes também deferiu uma liminar ao vice-prefeito de Mongaguá, o Márcio Cabeça, né? Que hoje já é o governante do município, né, depois de todo o imbróglio envolvendo a Operação Prato Feito, enquanto o prefeito Parada Próxima segue preso. Paulo, ontem a Câmara aprovou mais 2 relatórios preliminares de comissões processantes para o afastamento tanto do Parada Próxima quanto do Márcio Cabeça. Devem ser ainda mais outros 2 relatórios devem ser aprovados ainda na Câmara, para que daí se abra todo o processo para que vote aí o afastamento do prefeito e do vice, agora mais do vice, né, que hoje segue como prefeito da cidade. É estranho, né? E é surpreendente. Eu só temo que a população não sofra com isso, né? A minha preocupação principal é que a cidade de Mongaguá, que é uma cidade tão pujante, tão rica historicamente, que tem tanta atividade turística, não peque por isso, quer dizer, não sofra pelo fato de estar tendo essa disputa política e essa vaidade toda, né? O Arthur, encontraram lá uns trocados, lá uns 5 milhões e pouco, lá uns trocadinhos na casa dele, né? É dinheiro de troco, tal, né? Do pão de domingo, que ele foi guardando, tal. O vice-prefeito assumiu, agora o presidente da Câmara que estava foi retirado, agora a Câmara se volta mais uma vez. Eu espero que esse imbróglio termine sem prejuízos à população. Isso, na minha opinião, é o mais importante nesse momento. Mongaguá não merece essa disputa, essa briga política, pelo contrário, Mongaguá merece um governo que faça a cidade crescer como vinha crescendo no passado. Agora, José Carlos, para que a Câmara de Mário Costa... Olha, que deu um trava-língua, você confundiu Guarujá com Mongaguá. Olha, uma boa mistura, viu? Meu Deus. Mas para que a Câmara de Mongaguá ela afaste tanto o prefeito quanto o vice, é necessário o voto de 9 dos 13 vereadores. Só que acontece, um dos vereadores é filho do Arthur Parada Próxima, do prefeito, né? O Guilherme Próxima. Ou seja, não vai votar, evidentemente. E por ser muito próximo, tanto do prefeito quanto do vice, a Câmara votou o afastamento dele nesta votação. Está proibido de votar nessa questão, vai ser colocado o suplente dele para votar o afastamento do prefeito e do vice. Isso gerou ali uma sensação de desconforto, para falar o mínimo, na Câmara, porque, segundo o Parada Próxima, né, o filho, é uma decisão que afronta a legalidade. O filho é só Próxima, né, Guilherme Próxima. Uma decisão que afronta a legalidade, que tudo não passa de um golpe político. Então fica como o Paulo disse, esse clima de embate político atrapalhando ainda mais a cidade de Mongaguá. Não vou cortar a resposta do José Carlos, mas eu vou dizer uma coisa, José Carlos. Eu particularmente acho que se de fato o cara foi eleito, é legítimo o seu mandado, sendo pai ou não sendo.
Tudo bem que a tendência natural é o filho não votar contra o pai, mas mesmo que isso aconteça, ele tem a lisura e tem a legitimidade política. Se ele foi eleito, poxa vida. Eu não sei legalmente se isso existe uma lei que proíbe. Impedimento, né? Eu, inclusive, estava perguntando outro dia por que o Caio França, que é nosso deputado estadual, que tem um nome muito forte, não é candidato a deputado federal. E ali impede ele de... Ele só pode ser candidato... Eu até acho o Mauro que me explicou isso, coincidência, que estamos conversando, porque ele já é deputado estadual, senão não podia nem ser candidato a nenhum cargo, por ser filho de um candidato a governador. Exatamente. Agora, não sei se existe uma lei, ou é uma coisa mais de... É legal, mas é antiético, não sei. Porque é estranho, não é estranho isso? É uma coisa que me surpreende aí. Agora, o que a gente fica chateado é pela cidade, né? Que é uma cidade, como você falou, uma cidade bonita, uma cidade pujante, que está crescendo muito. Aquele pier do pescador lindo, né? Sim, e fica aí nessa, né? Sem uma pessoa para liderar, não sei quem está mandando em Mongaguá hoje, mas... É o Márcio Cabeça, hoje é o Márcio Cabeça. Hoje é, né? Mas... Hoje tá uma cidade sem a cabeça lá em cima, né? Desculpe o trocadilho, né? Agora tá com a cabeça de novo, né? Mas é que nem Só sabe se você tá batendo bem da cabeça. Falo sem cabeça, né? Porque agora com cabeça, a hora que fica sem cabeça. Então... Não, o chato nessa história é que assim, por exemplo, tá o professor Arthur, então tem um grupo de confiança, os cargos de confiança. Aí o professor Arthur é retirado e aí assume o presidente da Câmara. Bom, ele destitui todos os cargos de confiança e nomeia todos novamente. Aí agora volta o vice-prefeito. Aí destitui todos que o presidente da Câmara nomeou e nomeia o vice-prefeito. É uma brincadeira um negócio desse, né? Deve ser um tal de nomeia e desnomeia, que... Porque, é engraçado, embora seja o mesmo grupo político, e embora todos pertençam, aparentemente o Arthur Parada e o presidente da Câmara são do PSDB. Embora pertençam ao mesmo partido, parece que é um conflito de interesses entre eles que não se dão muito bem, por alguma razão. Então fica essa disputa de vaidades. Mas eles foram detidos na mesma operação, né? Da Polícia Federal? Não, é separado, Zé Carlos. Na verdade, o professor Arthur encontraram esses trocadinhos na casa dele, dinheiro, né? Mas o vice também não foi? Não, o vice era suspeito de ter envolvimento com a Operação Prato Feito, mas depois foi descartado esse envolvimento. Acho que um dia foi todo mundo... Houve alguma coisa aí, alguma coisa estranha, mal explicada, que a gente não consegue entender. É uma cidade que está céfala, né? Hoje está o vice-prefeito mesmo como prefeito, mas agora, pena, se a Câmara de fato caçá-lo, ele vai ter que ser afastado e aí assume o presidente da Câmara como prefeito mais uma vez. Já é estranho isso, né? Em relação ao afastamento do Guilherme Prócida, né? No judiciário nós temos a suspeição, né? O juiz pode se declarar suspeito para votar aquela matéria e então não participar da votação. Agora no legislativo realmente é um outro caso mais estranho. 8h30. Estamos apresentando Manhã de Notícias. Você está ouvindo a Nova FM. Apoio. Informação importante. A validade do refil do seu filtro de água é de 6 meses. Depois, é necessária a troca do refil. Senão, você poderá estar tomando uma água sem filtrar. Prejudicial à saúde. Pura Água e Ar. Vendas, troca do refil e assistência técnica de filtros de água e bebedouros. Todos os modelos e marcas. Posto autorizado IBBL, Latina e Soft Everest. Beba e respire saúde. Pura Água e Ar. Ligue 3040-2564. 3040-2564 ou acesse www.puraaguaiar.com.br. São Vicente Central Offices. A melhor opção de edifício corporativo para quem procura um conjunto comercial para alugar no centro de São Vicente. Conjuntos comerciais de 46 a 631 metros quadrados. 2 elevadores, acessibilidade completa e monitoramento 24 horas na rua João Ramalho, 803. Central de Informações e Locações, telefones 3568-5447 ou 97414-1071. 97414-1071. Venha conhecer a nova unidade do Jean Piaget Kids. Do maternal até o médio, períodos manhã e tarde. Jean Piaget Kids em São Vicente. Projetos de educação financeira, semana anti-bullying, cantina com alimentação saudável, balé, capoeira, teatro, inglês a partir do maternal. Jean Piaget Kids São Vicente. Praia do Itararé, a grande travessia da pessoinha mais importante da sua vida. Jean Piaget Kids São Vicente. Praia do Itararé. Esta é a ZYU 752, Nova FM 87.9. Ou pela internet novafmsv.com.br.
9 FM 87.9. Estamos apresentando Manhã de Notícias. 8 horas e 33 minutos, estamos de volta com Manhã de Notícias pela Nova FM no 87.9 para toda a região, em qualquer lugar deste mundo, pelo nosso site novafmsv.com.br. Você também pode ouvir a Nova diretamente em seu celular. É só baixar o aplicativo para as plataformas Android e iOS em seu smartphone. Você também tem mais uma opção para acompanhar o Manhã de Notícias, é só seguir a nossa live que está já rolando no Facebook. O endereço é facebook.com/novafmsv e também participar conosco via WhatsApp, mandando a sua pergunta, o seu recado, o seu bom dia para o 13 99121 4342. Repetindo, 13 99121 4342. Edição desta terça-feira que recebe José Carlos Blanco e Paulo Eduardo Costa. Agora, 8 horas e 33 minutos. Polícia. Vamos aqui com a nossa parte policial. Mais um segurança envolvido na morte do estudante Lucas Martins de Paula se entregou no 3º DP de Santos, acompanhado do advogado segurança Sami Barreto Calender, de 34 anos, que participou das agressões ao universitário, se apresentou no 3º DP na noite de ontem, né? Ele teve a prisão preventiva decretada no último dia 30 e, após prestar depoimento, foi conduzido à cadeia pública no 5º DP de Santos. Além de Sami, o segurança Tiago Osária Souza, de 29 anos, também está preso. Ele se apresentou no 3º DP já na última sexta-feira, no dia 3. Permanecem foragidos outros 2 envolvidos: o dono da casa noturna Bacará, Vitor Alves Caran, e o chefe da segurança, Anderson Luiz Pereira Brito. Os acusados foram denunciados por homicídio triplamente qualificado. Vamos agora também com o nosso boletim policial com o repórter Márcio Harrison, que traz o destaque desta terça-feira. Bom dia, Márcio. Muito bom dia, meu amigo Bruno Gutierrez e amigos do Meio de Notícias da 9 FM de São Vicente. E policiais do 2º Distrito Policial de Vicente Carvalho, em Guarujá, a equipe do delegado Maurício Barbosa Júnior, investigador-chefe Fabião Belino, toda a equipe, Luiz Antônio Neto, Rômulo, a investigação, acabam de esclarecer, atenção, meu amigo Bruno Gutierrez, a morte de um segurança, de um agente penitenciário que tinha 61 anos e acabou sendo morto durante o roubo seguido de morte, que é o latrocínio. Tudo aconteceu na Avenida Tiago Ferreira, em Vicente Carvalho, no Guarujá, no último dia 23 de maio, 10 horas da manhã, em plena luz do dia. Os criminosos, 2 indivíduos armados, invadiram ali as Casas Bahia, né, a loja de departamentos, e anunciaram o assalto, subjugando a todos. Na hora da fuga, os criminosos acabaram deparando com o agente penitenciário, que deu voz de prisão, acabou sendo baleado e morto. Policiais do 2º Distrito Policial de Vicente de Carvalho, a equipe lá do delegado Maurício Barbosa Júnior, o Fabião Belina, a investigação, acabam de esclarecer a autoria do crime, como sendo aí por parte de João Guilherme Grubers Pires, de 18 anos, ele que já inclusive está com a prisão preventiva decretada, está preso, recolhido na forma da lei e está sendo apontado ainda como autor de pelo menos 8 assaltos também em estabelecimentos comerciais de Vicente Carvalho, em Guarujá. O segundo autor também já está em fase de identificação, mas para não atrapalharmos a investigação do 2º DP do Guarujá, por hora nós não iremos aí divulgar o nome. Caso esclarecido, caso devidamente rachado. E aí disso, Bruno, mais 8 assaltos também esclarecidos. Está aí, portanto, meu amigo Bruno Gutierrez, amigos do Manhã de Notícias da 9 FM. Esclarecimento: policiais do 2º DP de Vicente Carvalho, em Guarujá, esclarecem latrocínio. Tudo aconteceu durante um assalto a um estabelecimento comercial. Márcio Harrison para o Manhã de Notícias da 9 FM. Muito obrigado ao Márcio Harrison. Agora, 8 horas e 37 minutos. Aproveitando para registrar algumas participações, primeiro o Fábio Figueiredo falando que está na audiência, mandando um abraço a todos aqui. O Antônio José Lemos Vasques também dando um bom dia a todos os participantes do jornal Manhã de Notícias. Já o Bruno Calado fala aqui uma informação sobre o contador da live, que não está marcando, ele entrou e não houve alteração. O marcador da live, de vez em quando, ele demora um pouco para registrar, mas ele acaba registrando, mesmo que tardiamente, é culpa da conexão que acaba não registrando, mas depois ele registra sim, Bruno, pode ficar tranquilo. Vamos falar também de notícia boa, né, que já está em funcionamento na área continental de São Vicente,
uma unidade do Corpo de Bombeiros. Ela está ali um imóvel de 300 metros quadrados, de área construída na Avenida Ulisses Guimarães, sem número, próximo à Praça dos Ambientalistas, no Jardim Rio Branco. A base deverá contar com 4 homens a cada plantão de 24 horas para casos de incêndio, acidente de trânsito e perdidos em mato. Os profissionais foram deslocados de outras partes da Baixada Santista. Paulo, essa era uma reivindicação já antiga dos moradores daquela região. Aliás, bem antigas, diga-se de passagem, porque a área continental cresceu muito, a gente sabe disso, né? A população lá aumentou muito grandemente e havia necessidade de equipamentos que pudessem suprir as necessidades mais emergenciais. O prefeito Pedro Gouveia, com muito brilho, reinaugurou lá e ampliou as atividades do Hospital Pronto-Socorro de Humaitá, que agora atende com uma gama um pouquinho maior para atender aquela população. Está agora realmente preocupado com essa situação do Corpo de Bombeiros, inaugurando essa posto avançado para que possa atender toda aquela região. Está em andamento, aliás, eu quero aproveitar, você acabou de falar do brilhante Fábio Figueiredo Lopes, o nosso secretário de Cultura, meu companheiro de secretaria, querido amigo, e aliás, competentíssimo político, competentíssimo profissional na área, que está acompanhando também lá o Céu das Artes, que vai acontecer, vai ser aberto lá em Humaitá, um centro de cultura que está em construção, com verba federal para isso, e nós, tanto eu quanto o Fábio, na Secretaria de Cultura, estamos buscando agora uma alternativa também cultural para atender aquela população da área de Samaritá, a área ali da Vila Ema, Vila Yolanda, que nos ouve, inclusive Vila Matias, Vila Nova, São Vicente. O nosso abraço à população dessa região que nos ouve com tanta clareza, e nós pretendemos instalar ali também, já estamos viabilizando um espaço físico para um centro cultural que atenda aquela área. O Corpo de Bombeiros veio a um anseio. Agora o prefeito tem outros projetos, inclusive vai asfaltar inúmeras ruas daquela região. O governador Márcio França tem vindo com muita frequência para cá, sabe dos problemas que a gente tem, né? E por conta disso vem liberando muitas verbas para a cidade, o que nós agradecemos muito, porque graças a isso São Vicente está retomando seu crescimento e a ordem natural das coisas por ser a primeira cidade, a primeira vila desse país, né? Agora, outra boa notícia do José Carlos é em relação ao SAMU, que também atende ali junto do Corpo de Bombeiros. Ele terá 2 equipes na nova unidade em ambulâncias de suporte básico. O antigo posto da área continental está instalado ao lado da subprefeitura. É bom ter essa notícia porque a gente, como o próprio Paulo estava destacando ali, a área continental é a menina dos olhos de São Vicente, né? Se há um lugar onde pode ocorrer o desenvolvimento da cidade, é nessa área onde tem espaço para isso. Sem dúvida. Eu até estava lendo hoje de manhã, quando existia algum problema que precisava de bombeiros, às vezes eles acionavam o bombeiro de Praia Grande, porque o bombeiro da Capitão Moraguera era muito longe para chegar lá no Quarentenário, lá em todos os lugares lá da área continental, né? Então, isso aí é importantíssimo. O SAMU, né? Também. É isso aí. Essa é a nova administração do Pedro. Você viu, eu estava ontem conversando com uma empresária que é construtora em Praia Grande e mora em Santos. E passa todos os dias para São Vicente, para ir para Praia Grande, e falando da mudança que ela viu no último ano, né? Um ano e pouco, né? De novo mandato. Ela passa todo dia, faz 15 anos, vindo de Santos e passando e vendo que realmente está sendo feito muitas coisas, né? São Vicente está melhorando muito. A cidade tem se recuperado. Sim, tem se recuperado, que estava muito abandonada, né? Era lixo, né? Por todo lado, né? Exatamente. Então, mais uma melhoria aí fantástica para a área continental aí e para São Vicente, né? Aliás, Zé Carlos, você tem 2 pontos, a Blanco Auto Center ali na Antônio Emerick tem 2 pontos, Sim, tem né? até uma novidade que ainda não divulguei, né? Mas nós estamos agora refazendo todos os logos, os cartões, porque nós agora temos um novo nome. É Blanco Pneus. Sim, não é mais Blanco Auto Center, desculpa, eu nem comentei com vocês, foi antes da Copa, a gente fez uma festa lá, mas ainda não estamos fazendo aos poucos, quando tiver tudo mudado, realmente, fachada e tudo. A única protesto que eu faço é que ele fez uma festa lá e não convidou Bruno Gutierrez, Neno Alvarez, Pedro Emílio e eu. Não, isso não pode. A festa foi interna, foi só para os colaboradores. Não então, foi. A Blanco Pneus, que eu sou cliente há 500 mil anos, que aliás eu preciso até lá para trocar os pneus do meu carro, porque eu emprestei meu carro para o meu afilhado e ele bateu o carro de frente. E aí eu não percebi, por alguma razão, eu nunca imaginei que fosse desalinhar. E desalinhou alguma coisa na frente. E agora eu percebi, o pneu estava comendo por dentro. Ou seja, é um pneu inutilizado. Quer dizer, ele vai ter um tempo de duração bem curto, eu vou ter que substituí-lo bravo e vou até lá. Mas você chegou. A pergunta inicial era a seguinte: você já chegou a cogitar a possibilidade
de abrir uma filial da Blanco Pneus lá na área continental, porque a região está crescendo muito, né? Eu sei que você tem maior parte do teu público, é o público daqui do nosso centro, né? Mas a área continental tem crescido barbaramente, tanto que depois que foi o primeiro banco, alguns anos atrás para lá, parece que a coisa desenvolveu de tal maneira, a Ulisses Guimarães, por exemplo, a avenida principal do Jardim Rio Branco, hoje é um centro comercial praticamente. Você anda por ali, né? E o que era há 10 anos atrás, você não tinha essa pujança. Hoje você olha, e a população nos ouve, Pedro. Eu tenho certeza, porque eu tenho ido muito até lá e as pessoas comentam de me ouvir aqui às terças-feiras, inclusive. Eu acho muito simpático isso. Então, assim, acaba tendo uma extensão muito maior. Você já chegou a cogitar a possibilidade de abrir uma terceira filial na área continental de São Vicente? Sim, sem dúvida. Já tive vendo lá algumas estudando coisas, mercado. Tem que estudar mercado, né? Para ver se justifica. Imóveis, sim, existe essa possibilidade. Né? Olha aí, tá Tanto vendo? que eu tenho muitos clientes lá, da área continental, além de São Vicente inteira, da área continental, muitos clientes. Então, realmente... E está crescendo muito, né? Você vê lá que essa Ulisses Guimarães, onde está o Corpo de Bombeiros, onde estão os bancos, já tem Caixa, Bradesco, temos várias essas lojas de eletrodomésticos já se estão montando. Porque a área continental já é maior que muitas cidades do Brasil, né? Além de ter crescido tanto, ela começou a absorver o pessoal do Vale Verde de Cubatão, que acaba consumindo na área continental, e o pessoal de Mongaguá. Engraçado, curiosamente, Mongaguá e aquela região da Curva do Oeste de Praia Grande, eles acabam consumindo, por ser mais fácil, na área continental. Então, a área continental tende a crescer bastante nos próximos anos. A gente tem sentido isso. O mercado pujante. São Vicente já chamou atenção para si por ter esses preços baixos, né? A ideia do preço baixo acabou tirando o grande centro, que era Santos. Eu lembro que durante uma época, na minha infância pelo menos, tudo que se comprava no centro de Santos. Hoje tudo veio para São Vicente. Você percebe que a população mais carente, que quer comprar coisas mais baratas, vem para São Vicente, porque realmente os preços são menores aqui. E a área continental talvez seja uma alternativa também para esse mercado de preço baixo. Acho bastante interessante isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. Você falou, essa época que a gente ia no centro de Santos, a gente chamava o centro de Santos, meus pais, né? As pessoas de cidade, vou até a cidade. Isso. A cidade era o centro de Santos, né? Chamava centro de cidade, né? Você lembra disso, né? É verdade. Eu era pequeno, mas eu lembro. Eu também era, viu? Eu também era. Então, mas não tem dúvida. Isso aí isso já é uma realidade. A área continental é o crescimento contínuo, né? Uma hora vai ser maior que a área e parece insular que aqui, né? Há estudos agora para fazer uma conexão há estudos bem adiantados já para conectar aquela região do Parque Continental e do Humaitá com a Angelina Prete, que é a avenida principal. Quando eu fizer essa triangulação, eu acho que a tendência natural é que o centro desse triângulo comece a crescer mais ainda, porque você dá transporte, dá facilidade, coloca um hospital adequado, porque agora tem um pronto-socorro lá que funciona verdadeiramente no Humaitá, né? Além dos pequenos postos, amplia a rede de escolas, que você está percebendo que os tentáculos da cidade daqui estão indo para lá no sentido de atender aquela população, que é essa população que nos ouve, a grande população. Nós hoje temos uma enorme audiência na área continental. Aliás, eu quero aproveitar para mandar um abraço pro pessoal lá da Vila Ema, Vila Yolanda, Vila Matias, Vila Nova São Vicente, Parque São Vicente, Lago aqui, nosso próximo também, que nos ouve em todo tempo, Humaitá, Parque Continental, Vila Nova Mariana, Jardim Rio Branco, que é o grande Jardim Rio Branco, que está crescendo cada vez mais, é impressionante. Aliás, tem uma rua enorme lá que homenageia meu tio Donald Kilman, uma das principais artérias do bairro, homenageia meu tio, que aliás eu agradeço, num projeto do hoje governador Márcio França, muito lindo lá, e uma homenagem que a família se sentiu muito lisonjeada. Mas a área continental está crescendo muito mesmo, por isso a minha pergunta de se a Blanco Pneus agora vai, de repente, estudar a possibilidade de montar lá uma filial, porque eu acho que atende de maneira tão boa a população daqui da cidade, que a gente precisa ter a Blanco Pneus em todos os lugares para facilitar nosso trabalho. Zé Carlos, já aproveitando, gostaria de perguntar a que se deve a mudança no nome da empresa? Então, eu ia comentar até primeiro para falar que a Blanco Pneus continua trabalhando com os mesmos produtos, os mesmos serviços de sempre. Quer dizer, não mudou nada, porque mudou porque vai parar de trabalhar. Não, continua trabalhando com amortecedores, escapamentos, freios, embreagens, troca de óleo, revisão, tudo. É que pneu nós começamos a trabalhar com pneu em 1996, quando foi a abertura da segunda loja. E foi se tornando o nosso maior produto, e nós somos muito conhecidos hoje na Baixada Santista por pneus, né? Então ficou, e tinha o Auto Center, às vezes eu encontrava pessoas que confundiam Auto Center com loja de carro, se eu vendia carro, sei lá, causava algumas dúvidas. Então Blanco Pneus acho que não causa dúvida, né? E pneus, quem vende pneu geralmente faz o resto, né? Então ficou, acho que nós decidimos lá em conjunto fazer essa mudança, mas continua tudo igual.
um bom atendimento, um preço justo. O nosso amigo Paulo aqui é nosso cliente há tantos anos. É verdade, gente. Eu sou testemunha da qualidade mesmo. Há muitos anos sou cliente. Estamos lá para atender todos os clientes da Baixada, né? E além da mudança do nome, que novidades temos aí neste segundo semestre dentro da Blancos para os clientes? Então estamos fazendo uma reforma grande na loja 1, que é a loja de esquina Antônio Emerick 551, mudando equipamentos mais modernos, né? Alinhamento computadorizado e scanners mais modernos, que a gente tem que sempre estar se atualizando, né? Os automóveis, você vê automóveis híbridos, elétricos, freio elétrico, se vocês não se modernizar, você não consegue mexer no carro do cliente, consertar o carro do cliente. Você tem que ter equipamentos à altura da modernidade dos carros atuais, né? Claro. E estamos investindo aí, vamos ter novidades, e principalmente a mudança de fachadas e todo o layout aí, e também muita propaganda a gente está fazendo agora com esse novo logotipo aí na cidade, em São Vicente, em Santos. Vamos acreditar no Brasil e na Baixada Santista, né? Na Antônio Emerick em 2 pontos, 551 e 456, exato? Exato. Estamos lá. Muito bem. Quem quiser entrar em contato, então, a loja 1 pelo 133467-8200 e na loja 2, ali na Antônio Emerick 456, o 133466-8000. Está então a dica para você que precisa aí realinhar o seu carro, trocar o pneu, toda a parte aí de mecânica. Blanco Pneus, 8 horas e 49 minutos. E ainda falando de São Vicente, isso aqui é uma situação mais desagradável, Paulo. Moradores e turistas que passaram pela Praia dos Milionários em São Vicente no último fim de semana se depararam com uma imagem peculiar no mar. Ao invés de pranchas, motos aquáticas, como a gente costuma ver, eles flagraram um colchão boiando no meio do mar. A situação foi registrada pelo caseiro Rafael Araújo, de 35 anos. Morador da região, ele levou um susto ao ver o objeto tomando lugar de banhistas no mar. Segundo ele, no entanto, não é a primeira vez que coisas desse tipo acontecem naquela praia. É também falta de noção do munícipe, né, do morador, em jogar um colchão no mar, né? Ele acha que vai parar onde esse colchão? É sempre surpreendente, né? Eu lembro que na gestão, isso há muito tempo atrás, vamos lá falar de um pretérito aí, 1994, 1995, era comum, era frequente. Eu moro ali em frente ao canal que sai, né? Eu moro na Ilha Porchá, de frente ao canal chamada Garganta do Diabo, né? Que eles chamam de onde tem as ondas grandes ali, de 3, 4 metros, que os surfistas costumam surfar. E naquela oportunidade eu lembro de ter visto sofá flutuando e tal. Mas isso acabou, né? Com o tempo, criou-se aí barreiras naturais, a população foi sendo educada, certamente alguém desavisado que achou que o mar é depósito de lixo e acabou jogando, e isso acabou caindo lá para desprestígio da nossa cidade, porque se a pessoa tivesse um pouquinho de consciência, sabia que isso impacta negativamente ao turismo. Esse tipo de notícia acaba impactando negativamente, porque você vai dizer, puxa, tem colchão no mar, né? Uma situação bastante constrangedora. A Praia dos Milionários, a verdade, deveria acolher justamente os milionários. Aliás, me perguntaram essa semana passada por que chamava-se Praia dos Milionários. É uma resposta muito simples. Aquela região é uma área de fundeio. A área de fundeio é aquela área que você dá 2, 3 passos, já a água está no pescoço. Você percebe que ela afunda com muita rapidez, né? Por conta das correntes que ali passam. Então, por que chama-se Praia dos Milionários? Porque as pessoas que tinham lanchas, iates e grandes barcos encostavam ali pela facilidade de descer para o mar, para descer na areia. Então, geralmente, se tinha um barquinho, ele dava 3 remadas, estava na areia. Então, se não tinha esse barquinho, a lancha encosta naquele espaço com a facilidade. Por ser uma área de fundeio, ela vai bem perto da areia, a pessoa desce e acaba... Por isso que passou a se chamar Praia dos Milionários. Durante muitos anos, muitas lanchas paravam lá, muitas pessoas que tinham recursos, até porque a Ilha Porchá, durante muitos anos, foi o point, né? O ponto principal. Eu me recordo ainda do edifício Seven Seas, que é aquele prédio mais antigo que tem no lado oposto da Ilha Porchá, de frente para o mar aberto mesmo. Se alguém conhece bem a Ilha Porchá, deve lembrar do edifício Seven Seas, onde moravam as grandes famílias. Ali nós tínhamos os Auric, os Matarazzo, os Suplicy, os Conway, as grandes famílias, as grandes fortunas. Diniz, tinha um apartamento, Eu me lembro de terem andares inteiros, era realmente as grandes famílias, os grandes poderosos tinham apartamentos nesse prédio chamado Seven Seas, que ainda hoje reúne uma certa nata, né? Embora seja um prédio antigo, ele reúne por localização privilegiada. Ele está no lado oposto da Ilha Porchá. Quer dizer, quando você sobe pela ilha, digamos assim, nos fundos da Ilha Porchá, está lá o Seven Seas. E isso acabou chamando atenção porque esses milionários paravam suas lanchas ali embaixo para ter acesso aos apartamentos e assim por diante, né?
Só para citar, né, a Prefeitura de São Vicente foi procurada, a Secretaria de Meio Ambiente informou que realiza periodicamente a retirada de resíduos e lixo do mar, em conjunto com as marinas do município, que tomará providências necessárias para a retirada do colchão do local. O colchão já foi retirado. Agora, 8h52. José Carlos, a gente tem uma pergunta aqui de um ouvinte nosso, Daniel da Praia Grande. Praia Grande, que até na esteira do que o Paulo falou, se tiver uma loja ali da Blanco Pneus na área continental, Praia Grande também é um público, né? Ele gostaria de saber qual é a durabilidade do pneu e quando deve ser trocado. E a recauchutagem do pneu é segura? Então, a durabilidade do pneu, em primeiro lugar, desde que o carro esteja com a suspensão em ordem, alinhado, balanceado a cada 10 mil quilômetros, ou quando houver necessidade, se pega um buraco, tem que ser alinhado de novo, e essas coisas. Normalmente, entre 30 a 50 mil quilômetros, isso depende muito do carro até, do tipo de suspensão, do tipo de carro que é projetado. Tem carros que fazem o pneu durar mais, tem carros que duram menos. Mas entre 30 e 50 mil quilômetros, você, para saber a hora da troca, o pneu tem vários pontos nele, que é o TWY, uma sigla em inglês, que significa o final da vida do pneu. Se a banda de rodagem estiver na mesma altura um degrauzinho, vários degrauzinhos que tem dentro do sulco do pneu, quando chega naquele sulco, o pneu é considerado careca, é passivo de multa, de apreensão, o carro vai guinchado. Então isso dá para uma pessoa ver esse ponto dentro, essas marcas no pneu, né? A outra pergunta... A recauchutagem. A recauchutagem seria somente aconselhada para caminhões, que realmente é uma outro tipo seria aconselhado para isso. Para automóvel, não. Para automóvel realmente é perigoso, ela solta, é muito perigoso. Não aconselho. É muito comum na Blanco Pneus ter esses casos de pneu careca, a pessoa que não tem ali cuidado com a manutenção do seu veículo e acabar indo parar na oficina só quando a dor de cabeça já está feita, né? Sim. E também muitas vezes a pessoa vai por outro motivo, vai trocar pastilha de freio, ou amortecedor, ou escapamento, ou o que for, e ao levantar o carro é constatado que o pneu está completamente careca, a pessoa nem sabia, nem olha. Então leva um susto lá, o pneu está careca, às vezes por dentro o carro está desalinhado, às vezes você olha por fora, parece que o pneu está bom, aí por dentro está completamente gasto, aparecendo até a lona dele. E a pessoa não repara, realmente isso aí é difícil alguém que fique olhando e tal. Então é necessário a cada pelo menos 10 mil quilômetros parar num centro automotivo, né? A gente faz lá check-up gratuito, sem custo nenhum, fazemos orçamento sem compromisso, quer dizer, a pessoa que fica com medo de, vou levar o gás, não, vai lá, olha, a gente dá orçamento e sem compromisso nenhum, olha o automóvel e vê a situação do veículo. A situação do pneu que você acaba não vendo como ele está por dentro é o caso que aconteceu. É o meu caso, é exatamente o meu caso, que eu reparei por acaso, né? Eu não notei que tinha acontecido nada, por alguma razão eu fui estacionar e deixei o pneu torto. Isso acontece, estacionar você deixou. Aí eu olhei e falei, mas que coisa estranha, quer dizer, a parte de dentro do pneu está toda comida. Ele está careca só no friso interno, quer dizer, justamente por falta de alinhamento. É exatamente isso, quer dizer, é uma coisa que não previa, né? Aconteceu e eu quero crer que foi em função desse pequena batida que deixou esse desalinhado, isso aconteceu e eu não percebi na hora, não nota, né? Porque tudo bem, bateu lá na frente, quebrou lá a grade, você achou que era uma coisa simples, trocaram a grade, trocaram os faróis, não chegou a atingir o pneu, mas de uma forma ou de outra, acho que de uma forma acabou criando aí esse pequeno probleminha. É bom dar uma checada nisso, sem né? Dúvida, você falou que a cada 10 mil quilômetros dá uma checada. O correto é a cada 10 mil quilômetros, se você fazer um alinhamento no carro, quando você troca o óleo, a 10 mil quilômetros você troca o óleo e filtro do carro, né? Sim, então, interessante, porque com essas nossas vias aí cheias de buracos e... Oh, Deus do céu. Agora, você estava falando do negócio do colchão, eu queria dar só uma... Aconteceu com um amigo meu, advogado, doutor Heitor Emiliano, esse final de semana. A gente tem um grupo de ciclistas, que a gente sai para andar de bicicleta, tudo. Lá tem médicos, empresários, advogados, todos os segmentos. E ele foi andar sozinho no sábado de manhã, que é o que eu faço geralmente. Sábado eu venho para São Vicente, saio de São Vicente de bicicleta, trabalhar. E isso foi 9, não sei se o horário exato 8, 9. Tentaram roubar a bicicleta dele, né? E ele percebeu, segundo ele, que a pessoa não estava armada, entrou em briga corporal, acabou conseguindo não ser roubado, né? Então é um alerta, né? Porque você está falando turismo, né? E, poxa, um sábado de manhã, no Itararé, na ciclovia, você não tem segurança nenhuma, então um alerta à segurança pública,
a prefeitura também, que tem a Guarda Municipal, para dar uma atenção ao Itararé, porque já aconteceu, parece que outro dia teve um rapaz que tiro, né? Foi alvo de bala perdida. Bala perdida num ônibus, que estava tendo um assalto também, acho que de bicicleta ou celular, não sei. Eu acho que necessita uma atenção especial, né? Porque... Na verdade, já há agora, de 15 dias para cá, há um ponto de plantão, inclusive, no Itararé, da Guarda Civil Municipal. A Polícia Militar foi acionada, o governador está mandando para cá mais homens para poder atender essa cota e fazer uma limpeza na área, né? Então, tá vendo. E estão infiltrados agora na praia, inclusive, agentes à paisana, que é justamente para identificar esses pequenos marginais que vão tentar furtar o turista que está desavisado, que está desatento, né? Pensando nas belezas naturais da região e acabam sendo objeto dessa gente que não vai lá para predá-los, né? Mas já tem um procedimento, sim, já tem um procedimento. A cidade melhore, né? Eu tenho... não fique difamada, né? Porque aí no grupo começa, fui em São Vicente. Aliás, falar mal da cidade é a coisa mais fácil do mundo, né? Eu quero ver alguém saber falar bem, porque ela tem tantas virtudes, né? A gente precisa melhorar. Tá um alerta construtivo, né? Para alertar, olha, está acontecendo, continua acontecendo, né? Nós temos tomado providência, sim. Eu recebo, inclusive, todos os dias um pequeno relatório que o comandante da Guarda Municipal manda para todos os secretários um relatório de onde foram feitas operações. E todo santo dia tem uma operação diferente feita com os cães do canil da Guarda, com a própria Guarda. Todos os dias tem lá 3 ou 4 ou 5 marginais que são trazidos aqui para o primeiro DP, para lá para a área continental, para dar uma limpada na área. Estamos conseguindo fazer aos pouquinhos, sim. A coisa não está desatenta, não, e eu tenho acompanhado isso bem de perto. Que bom. 8 horas e 59 minutos. Aproveitar para registrar também aqui a participação da Kellen Paz, ela que manda o seu joinha também. Mandamos todos um joinha para Kellen aqui. Muito bem. E Paulo, antes da gente encerrar, qual é a agenda cultural desta semana? Eu achei que você não ia me perguntar, estava até ansioso aqui, já aflito, nervoso, porque as pessoas esperam também, né? Bom, nós temos 3 eventos distintos para este final de semana. O primeiro deles é nessa quinta-feira, hoje é terça, quinta-feira, agora às 9 da manhã. Você ouve aqui o Manhã de Notícias, 8 às 9, depois vai para o Instituto Histórico e Geográfico, ali na Rua Frei Gaspar 280. Os 3 eventos acontecem lá. Nesta quinta é uma palestra com a juíza Fernanda Mena Pinto Pérez, que vai falar sobre a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha comemora aniversário nesta semana, né? Efetivamente, hoje, amanhã e quinta-feira são os 3 dias de comemoração à implantação da Lei Maria da Penha, que previne a violência contra a mulher, né? Então, se você, mulher, que sofreu violência ou sabe de uma amiga que sofre violência, se quer uma orientação, a juíza vai falar sobre exatamente a propriedade da lei, até o alcance dela, até onde ela pode atender. Portanto, se você tem alguém, conhece alguém que sofre de violência ou induza a pessoa, pelo menos a se informar, nesta quinta-feira, às 9 horas da manhã, entrada gratuita, Instituto Histórico e Geográfico, ali na Frei Gaspar 280, palestra sobre a Lei Maria da Penha, com a juíza Fernanda Mena Pinto Pérez. No sábado, nós temos 2 eventos diferentes no mesmo local. Isso é uma promoção da Secretaria de Cultura da cidade e do Instituto Histórico e Geográfico em paralelo. A primeira promoção é um aulão de dança tahitiana. Para quem gosta de música, notadamente as mulheres que gostam daquela música da Polinésia, que é tão envolvente, vai haver um grande aulão às 15 horas, das 15 às 18, gratuito também, não é requerido pagamento de nada, lá mesmo no Instituto Histórico. E na área interna, entre salões, vai haver a apresentação da Camerata de Violões, uma camerata hoje que está contando com mais de 15 violões, portanto é sempre um espetáculo bonito, com músicas selecionadas previamente pelo regente Fabrício Loureiro, que vai se apresentar também lá às 15 horas, lá no Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente. São 15 violões e, se não me engano, temos já 1 ou 2 violinos que vão acompanhar. Então, é um espetáculo muito gostoso. Você que vai levar os netos lá ou os filhos lá no shopping, aproveita, leva as crianças no shopping, dá um pulinho lá para assistir essa camerata ou para fazer uma aula de dança tahitiana. E nessa quinta-feira, a palestra com a juíza Fernanda Mena Pinto Pérez. Tá bom? Um abraço. Muito bem. Só falando sobre a Lei Maria da Penha, ela foi sancionada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 7 de agosto de 2006, ou seja, 12 anos que ela foi sancionada. Então é hoje. Mas ela entrou em vigor somente no dia 22 de setembro. Então demorou um pouco mais de um mês para ser sancionada. Até por isso tem alguns estados que comemoram aí a Lei Maria da Penha, como Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul, no dia 12 de agosto. Só que a sanção dela saiu do dia 12, só que ela só começou a ser aplicada a partir do dia 22
de setembro e é considerada pela ONU, né, pela Organização das Nações Unidas, uma das melhores legislações no mundo de enfrentamento à violência contra a mulher. É bom que se destaque isso também. Registrar umas últimas participações, o Michel HT mandando também seu joinha. E nossa companheira aqui do Sextou, a jornalista Ariane Rocha, mandando que time forte nesta bancada. Um abraço para todos. Um abraço Ariane, também querida. para Ariane, que aqui sexta-feira Querida comanda amiga. junto com a Paula de Donato o Sextou. Então também não perca, sexta-feira a partir das 9 horas da manhã, o Sextou com a Ariane Rocha. Senhores, 9 horas e 2 minutos, estamos chegando ao final desta edição do Jornal Manhã de Notícias. Primeiro agradecer ao Paulo pela participação e até uma próxima, Paulo. É sempre um prazer. Eu quero aproveitar e mandar um abraço pro Rivaldo, nosso porteiro querido, amigo, que toda vez que descemos a ele nos cumprimenta. Aproveitando para mandar um abraço a todos os motoristas de táxi, as donas de casa, aos nossos ouvintes que nos prestigiam todas as manhãs, das 8 às 9, aqui no Manhã de Notícias. Muito obrigado, um beijo no coração de vocês e cuidado com esse frio que tá por aí, viu, gente? Muito bem. Agradecer também a José Carlos Blanco pela participação. Muito obrigado e até uma próxima. Eu que agradeço, Bruno. Estava aqui escutando o Paulo, né, falando de tantas atividades da Secretaria de Cultura, né? E estava pensando, não tem pessoa melhor para estar na Secretaria de Cultura do que o Paulo, né? O cara dinâmico, o cara... ele faz com gosto, né? E conhece de cultura, né? Uma pessoa que conhece, Obrigado, faz com amigo. gosto e tá no lugar certo, né? Porque Obrigado. colocam tantas pessoas aí que não tem nada a ver com cultura, ele tem... Obrigado. Não, parabéns pelo teu trabalho. Obrigado, querido. E agradecer você, Bruno, Paulo, ao Neno e a todos os ouvintes pela audiência. E estamos à disposição para quando precisar. É importante que se tenha cultura para saber disseminar a cultura. Né? É verdade, O Paulo é é um verdade. expoente Exatamente. aqui na cidade nesse sentido. Obrigado, amigos. Obrigado. Agradecer também ao Neno Alvarez nos trabalhos técnicos, sempre comandando a nave da Nova FM, principalmente você, ouvinte da Nova FM. O Jornal Manhã de Notícias retorna amanhã a partir das 8 horas da manhã. Sigam agora com a nossa programação musical. Um abraço e até lá. Você está ouvindo a Nova FM. A cidade e suas histórias. O território entre Bertioga e Peruíbe é conhecido oficialmente como Região Metropolitana da Baixada Santista. A região foi criada pelo governo do estado em 30 de julho de 1996 e tem 9 cidades: Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos e São Vicente. As primeiras propostas para